Em uma noite de lua cheia, o Prota acorda se perguntando a si mesmo o que havia acontecido, pois estava meio zonzo e sem saber onde estava. Ele percebe que tinha uma floresta e um lago lá também. Então, quando a sua consciência finalmente começava a retornar, ele se lembra de que mais cedo lá estava ele com a sua moto em uma rodovia, que havia um caminhão na frente dele que levava uma máquina de vendas automáticas. Ele começa a perceber que a corda daquela máquina estava prestes a arrebentar, mas antes mesmo que ele pudesse desviar, a máquina cai em cima dele e ele acaba sofrendo um acidente, e cai junto com a máquina em uma ribanceira. Ele tinha quase toda certeza de que havia morrido, mas aparentemente ele ainda estava vivíssimo. Mas ele precisava urgentemente sair daquele lugar, daquela floresta que não tinha exatamente nada por perto. Porém, o Prota tentava se mexer para conseguir sair, e para o azar dele, o seu corpo não respondia. Ele estava paralisado sem conseguir sair do lugar. Mas de repente ele ouve uma coisa falando que parecia muito com sua voz. A voz diz que aguardava ansiosamente pelo seu próximo uso. O Prota, ouvindo aquela voz, tem toda certeza de que era mesmo a voz dele. Ele adorava usar aquelas máquinas de comida, e todos que conheciam ele sabiam que ele era maníaco por aquelas máquinas. Então ele percebe que na verdade ele tinha se transformado em uma máquina de vendas. Pessoal, venho pedir humildemente a quem não é inscrito no canal para que se inscreva para estar fortalecendo. E caso gostem e quiserem uma continuação ou tenham uma recomendação, comentem aí. E é claro, mete bala no like. Aquilo queria dizer que ele havia sim morrido naquele acidente mais cedo, mas acabou reencarnando em uma máquina de vendas. Mesmo que ele amava máquinas de vendas, nunca em toda a sua vida passou pela sua cabeça que talvez ele poderia se transformar em uma. Mas para o Prota aquilo não podia deixar de ser tão magnífico, pois agora ele realmente era uma máquina de venda. Agora o corpo dele era perfeitamente retangular, elegante e funcional, mas quando de repente ele cai na real, e que agora ele viveria para o resto de sua vida dentro de uma máquina. O garoto fica extremamente irritado, pois morrer e reviver como uma máquina de vendas era terrivelmente cruel. Ele não se decide se aquele acontecido era ruim ou bom para ele, pois renascer e se transformar em algo que ele amava deveria ser um tipo de compaixão divina. Bom, mas de qualquer forma mesmo, ele já havia se transformado em uma máquina, mas para falar a verdade era bem triste ele ser tão obcecado por uma máquina ao ponto de não ficar triste. Prota ficava imaginando se ele apenas conseguia falar as seguintes palavras: olá, seja bem-vindos, agradecer e dizer que aguardava ansiosamente para o seu próximo uso. Mas agora o Prota era uma máquina de vendas e deveria acreditar em si mesmo e assumir aquele papel. Ele também precisava saber todas as funções da máquina, entender o seu novo corpo, e dentro da cabeça dele agora não tinha mais cérebro. O que tinha em sua mente era produtos que ele precisava vender, e os números era a quantidade de produtos que ainda tinha disponível. E para ele mudar os tipos de produtos que vendia, precisava usar os seus pontos, e os pontos eram convertidos em dinheiros. Ao utilizá-los era possível reabastecer e trocar os produtos, também adquirir novas funções. Então o Prota começava uma nova missão de investigar um pouco mais e descobrir mais coisas e mais funções que agora ele tinha. Ele descobre que usar aqueles pontos também permite ele manter os seus produtos frios e quentes, como também permite ele esquentar comida congelada e colocar água quente no lamen. Então agora que ele estava descobrindo todas aquelas funções, era melhor ele testar todas elas e checar os produtos para vender. Ele começa a observar que tinha todos os produtos que ele comprava das máquinas quando ele ainda era vivo. Enquanto ele descobria todas as coisas que tinha, ele percebe uma coisa muito importante: o seu corpo simplesmente não dependia de eletricidade, e aparentemente para conseguir recarregar ele precisaria gastar pontos. Ele começa a fazer os cálculos de quantos pontos ele iria precisar e achar uma conclusão de que ele precisaria de um ponto para se manter carregado durante 1 hora. Então, consequentemente, ele precisaria de 24 pontos para um dia todo, ou seja, ele precisaria ganhar pelo menos 2.400 moedas por dia. Em seu baú havia 900 pontos. Aqueles pontos ele conseguiria sobreviver durante um mês, mas ele precisaria ser esperto e não ficar gastando seus pontos à toa. Mas ele para tudo que estava fazendo e começa a pensar como ele iria conseguir se onde ele estava certamente não iria aparecer nenhum cliente por ali. Um dia se passou e o Prota começa a ficar preocupado, pois nenhuma alma viva apareceu para comprar alguma coisa. Naquele ritmo, se ninguém aparecer, ele vai acabar parando de funcionar, quando de repente ele olha para frente e avista um sapo enorme. O sapo era do tamanho de um humano e parecia estar segurando algum tipo de armadura. Ele sabia que deveria estar assustado com aquela situação, pois nunca tinha visto aquela cena, mas se tornar uma máquina já havia deixado ele bastante anestesiado. Porém, quando o sapo chega perto dele, a máquina diz para ele ser bem-vindo, e o sapo, sem entender nada, dá uma marretada na máquina e dá 3 pontos de dano, e consequentemente ele perdeu aqueles 3 pontos. O coitado já estava com pouco e ainda aconteceu aquilo, mas aquele sapo nojento não parava de bater na máquina, e se a durabilidade se esgotar, a máquina de venda se quebraria, e consequentemente se tornaria inutilizável. O Prota fica desesperado, aquilo tudo queria dizer que o sapo estava acabando com seus pontos de vida. Mas quando ele menos espera, aparecem mais 3 sapos com pedaços de madeira, pronto para quebrar a máquina. O Prota então desesperadamente começa a pensar no que deveria fazer para conseguir sair daquela situação, mas aparentemente não havia nenhuma função extraordinária que o tirasse de lá, e a cada segundo a máquina ia perdendo a sua durabilidade. Quando ele finalmente percebe que na máquina havia uma opção escrito bênção, aquela opção era o poder especial dado por Deus. Ele poderia usar sem gastar ponto algum. Aquela magia nada mais era uma barreira invisível que seria colocada em volta dele, e ele
poderia escolher que objetos que poderiam passar por aquela barreira. Então, antes que todos aqueles sapos o matassem, ele utiliza a barreira. E os sapos tentavam de tudo para quebrar a barreira, mas não conseguiram, até que desistem e resolvem ir embora. O Prota fica extremamente feliz, afinal ele tinha conseguido sobreviver ao ataque. Sobrava a ele apenas 311 pontos ainda. Com aqueles pontos ele conseguiria durar mais 10 dias, mas se não aparecer ninguém para comprar as suas coisas, os pontos irão acabar e assim ele pararia de funcionar. E ele ficava implorando para que alguém aparecesse logo. Alguns dias depois, o Prota pensava que queria pelo menos ter vendido algumas coisas antes de morrer, mas de repente ele ouve uma voz, e era uma menina que gritava que sabia que tinha alguém ali. Mas a garota se decepciona. Aparentemente quem ela estava à procura não estava lá, e ela estava com muita fome e quase sem forças. Ela também havia perdido sua mochila de comidas. Ela começa a gritar pelos pais e dizendo que ela não tinha nascido para ser uma caçadora. A missão da garota ter ido até lá era para conseguir derrotar os sapos para pegar as carnes deles, mas os ataques da menina não são muito bons quando ela estava sozinha. Ela estava morta de cansaço. Se ao menos ela tivesse alguma coisa para comer para poder recuperar suas forças, é quando ela percebe que ela não estava tão sozinha assim na floresta. Havia algo mais lá que era a máquina. Ela chega perto e percebe que através do vidro havia várias comidas e bebidas. A máquina diz a ela para ser bem-vinda e pede para inserir moedas. A garota colocou uma moeda de bronze na máquina e aparentemente para o Prota conseguir aceitar aquela moeda ele precisava utilizar 100 pontos para a conversão. Depois de convertida, a menina coloca a moeda novamente e fica muito feliz, pois a máquina estava brilhando e ela decide que iria escolher uma sopa de milho para poder comer. A garota simplesmente amou aquela sopa, estava deliciosa e quentinha. Ela ficava se perguntando como aquela máquina poderia ser tão boa assim. A garota estava muito apaixonada pela máquina, pois era muito melhor a comida de lá do que a de muitos restaurantes que ela já tinha ido. E o Prota fica muito feliz em ver a menina tão feliz assim. E era por causa daquela garota que ele pensava que ser uma máquina de vendas não era tão ruim assim. A menina, depois de ter comido toda a sopa de milho, que por sinal estava deliciosa, ela começava a pensar se deveria pegar mais algumas coisas. Provavelmente as outras coisas seriam muito boas também. Então ela decidiu que pegaria uma bebida de chá com leite e aparentemente ela amou muito também. E depois ela ainda comprou mais 3 sopas e ainda uma água. E o Prota ficou muito feliz, pois ele conseguiu ganhar 6 moedas de prata e 30 de bronze, totalizando 6.300. Ou seja, ele havia recuperado 63 pontos. Quando anoiteceu, o Prota pensava que talvez ter enchido a barriga da garota devia ter deixado ela mais calma, pois ela estava tão agitada e acabou dormindo ali mesmo, pois ela era muito vulnerável, mas era a melhor cliente do Prota. Então ele decide colocar a barreira nela também para protegê-la enquanto ela estava dormindo. Ele realmente era uma máquina de vendas com um coração muito bom. No outro dia, a garota desperta do seu sono e fica muito feliz por ainda estar viva e nenhum monstro ter aparecido. Ela ficou um pouco sem dinheiro, mas o que importava era que sua barriga e sua cabeça estavam bem melhores. Ela agradece à máquina e fica surpresa, pois a máquina tinha respondido. Ela definitivamente não sabia que a máquina conversava igual humanos. A garota se apresenta para a máquina dizendo que ela se chamava Lemes. A menina começava a fazer várias perguntas para a máquina e perguntava qual era o nome dela, o que ela estava fazendo por lá naquele fim de mundo, e também se ela tinha alguma missão importante e se ele se sentia sozinho lá. Ela começa a pensar que talvez ela pudesse tirar a máquina de lá e levá-la para um lugar melhor, que não fosse tão deserto. Assim também ela sempre iria poder comprar da máquina. Então a menina pega a máquina no colo e o Prota fica sem entender nada do porquê aquela menina era extremamente forte daquele jeito. Afinal, ele pesava mais de 500 quilos. A menina diz pra ele que ele era um pouco pesado, mas com toda certeza ele aguentava. Aparentemente, Lemes possuía a bênção chamada Força Sobre-Humana, pois aquilo fazia muito sentido. Era a única explicação pra ela ter aquela força incrível. A garota para um pouco para poder descansar e pegar uma sopa novamente que ela havia amado, mas o Prota imaginava que talvez aquela sopa não sustentasse muito. Então ele faz uma forcinha pra poder trocar os seus produtos para a menina. Então ela decide comprar uns chips daquela vez, e ela simplesmente ama. Não conseguia parar mais de comer de tanto que estava bom. Ela começa a gastar todo o seu dinheiro com chips, pois estava excelente. Por fim, na máquina já havia conseguido recuperar mais de 320 pontos, e o Prota estava pensando que usaria aqueles pontos para tentar mudar o preço da água mineral. Ele queria deixar a água mais barata, mas a vida dele dependia daquilo, e eles estavam quase chegando na entrada de uma vila que eles poderiam enfim descansar. Na entrada da vila havia 2 seguranças, e quando ouvem Lemes gritando que havia chegado carregando uma máquina, eles correm para poder ajudá-la. Perguntam a ela se ela estava tudo bem. A garota responde que não sabia como, mas ela tinha conseguido sobreviver. Os seguranças dizem que eles estavam preocupados com ela, pois o grupo que estava junto dela, quase todos haviam morrido. Eles também perguntam o que era aquela máquina. Ela responde que se colocarem dinheiro na máquina, então a máquina entregaria a eles comidas espetaculares, comidas que eles nunca tinham comido na vida. Na real, ela encontrou aquela máquina na floresta e levou para a vila. Os seguranças ficaram curiosos, pois segundo eles, nunca havia visto uma máquina daquela. Eles resolvem comprar alguma coisa para ver a funcionalidade da máquina, mas ficaram viciados, pois aquelas coisas que vendia na máquina eram extremamente incríveis. No fim das contas, eles acabaram comprando todos os produtos da máquina, e o Prota ficava muito feliz, pois assim, ele não iria morrer mais. Dentro da vila, enquanto ela levava a máquina no colo, ela avista no beco uma garotinha e alguns caras ameaçando ela. Lemes então defende a garotinha, dando uma bicuda nos caras, mandando eles irem embora. Um bando de marmanjos tentando atacar uma garotinha indefesa, mas aqueles marmanjos não contentados partem para cima da garota gritando que não vai deixar ela se safar só porque era mulher. Mas Lemes não deixa barato e bate em todos eles, que ficam assustados e vão embora. Quando a garota finalmente chega em casa sã e salva, sua família fica muito feliz por ela ainda estar viva. Elas abraçam a garota aos prantos de tanta felicidade. A garota, que estava abraçando Lemes, diz que quando perguntou para os caçadores sobre
ela. Eles disseram que fugiram e tiveram que deixar Lemes para trás. Ela pergunta também o que era aquela máquina, e a garota explica para ela o que a máquina fazia, e leva a máquina do lado de fora para que todos da vila pudessem comprar. E foi assim que ele foi parar lá. O povo começou a falar dos produtos da máquina que eram novos e deliciosos, então ele vendeu um monte. À noite, a Lemes o carrega e leva ele até a frente do portão. Depois da máquina ter se reabastecido e vendido mais de 400 itens, acabou conseguindo mais 3.000 pontos. E todos lá compravam muitos produtos. A máquina ficou muito famosa mesmo na vila. Alguns dias se passaram e o pessoal continuava fazendo fila para comprar os produtos. O Prota mudou alguns produtos da máquina que estava vendendo horrores. De dia ele deixava a lata disponível para eles comprarem, porque era quando o restaurante da vila mais vendia e ele não queria atrapalhar a venda dele. Lemes comprou até um suporte de madeira para poder carregar a máquina. Então eles se tornaram melhores amigos e conversavam todos os dias um com o outro. E o Prota estava certo de que ser uma máquina era simplesmente sensacional.